Deus. Bom dia, graça e a paz, irmãos. Amém? Opa! Amém? Glória. Muito bem. Vamos para a palavra de Deus, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo é o 4, o versículo é o 6 apenas. Podemos ler? Está aí na tela também. Diz assim: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Eu quero que você repita comigo essa frase assim, ó. A vossa palavra seja sempre. Aí você vai dizer: a minha palavra será sempre. Vamos lá? 1, 2, 3 e... A minha palavra será sempre. E aí fica na sua cabeça aqueles 3 pontinhos, não tem? Reticência? É o que nós vamos compartilhar aqui, como deve ser a nossa palavra, como devem ser as nossas conversações. Então, o título da mensagem desta manhã é As Conversações de um Discípulo. Amém? Podem tomar assento, por gentileza. Quando Paulo encerra a sua carta aos Colossenses, ele direciona a eles algumas orientações da prática da vida de relação dos discípulos. E ele fala sobre oração, ele fala sobre como devem conversar. Ele diz que deve-se usar sabedoria e encerra essa parte dizendo que a palavra seja sempre temperada com sal, ou seja, também agradável, para que possamos conversar de forma equilibrada. Então eu quero trazer aqui para você a primeira observação deste verso, falando sobre as conversações, essa forma como temos que nos tratar, é que as conversas de um discípulo de Jesus devem ser sempre agradáveis, equilibradas, com respostas seguras e confiáveis. É isso que Paulo estava dizendo. Elas devem ser sempre agradáveis. Irmãos, e aqui tem uma particularidade e um segredinho para a gente. A particularidade é o seguinte: se é sempre agradável, não é nada ruim, nem covarde. Quando as conversas estiverem ruins, você, dá o fora. Como diz lá o desenho animado do Leão da Montanha, né? Saída pela esquerda. Começou uma conversa atravessada, irmãos, palavras não edificantes, conversações que não vão trazer benefício, fuja. Inclusive há uma orientação do apóstolo Paulo que nós devemos fugir da aparência do mal, foge dessas coisas, larga todo o embaraço, o pecado que te rodeia. Uma das coisas que é cativante para a pessoa que está embaraçada na carne, irmãos, são as fofocas. Foge delas. Como diz, cai fora que é melhor para você. Começou alguma conversa atravessada, vai descambar para o desequilíbrio, foge. É melhor você ser tomado como um amarelão do que um vermelhão. É melhor amarelhar agora do que envermelhar. Porque tem gente que envermelha, fica nervoso e às vezes até sai no tapa quando não deveria. Ou profere palavras que eu chamo de palavra maldita, no sentido de mal falada e de maldição. E a palavra, irmãos, quando ela sai da boca, ela não volta mais. Tem uma anedotazinha que diz acerca de umas pessoas que faziam fofocas e fizeram, por exemplo, numa igreja muito abençoada, uma época,
uma fofoca contra um líder pastoral. E naquela fofoca contra o líder pastoral envolvia a história dele no envolvimento com uma mulher. Só que era, como diz hoje, uma fake news, era falso. Não era verdadeiro. Satanás estava por detrás disso. Quem já leu aquele livro, Este Mundo Tenebroso? Um livro antigo, famosíssimo. Lá nesse livro retrata esse acontecimento. Não é? Era um pastor de uma cidade, uma igreja abençoada, um homem de oração, e se tramou por detrás um envolvimento deste líder pastoral com uma mulher, e era uma estratégia do diabo para derrubar a igreja. Como é que saiu disso? Saiu disso porque Deus é misericordioso para guardar o homem de Deus contra aquelas conversações. Mas o estrago estava feito. Sabe o que aconteceu? Só ficou a família do pastor na igreja. Todos saíram. Até que se descobriu que, na verdade, a mulher tinha inventado uma história, uma mulher que tinha uma inveja da mulher do pastor, e aí até recobrar a igreja levou-se anos. Porque é como um saco de penas que você joga no alto do morro, espalha na hora do vendaval, e depois vai lá e diz assim, cata cada uma delas e traz de volta. É difícil. Então nós temos que tomar cuidado, irmãos, quando estivermos envolvidos, ou em algum momento viemos a ser envoltos nessas coisas, temos que sair fora. Isso acontece no seio da família, acontece no trabalho, acontece nas nossas relações interpessoais. Às vezes amizades são encerradas por causa de conversas atravessadas ou malditas, mal faladas. Então, como deve ser a palavra do Filho de Deus? Conversa agradável. Se não é agradável, não cabe para mim. Se não é agradável, não serve para o Filho de Deus. Pois a palavra que nos nutre é a palavra de sabedoria. O que deve permear a nossa boca é a palavra de Deus. O que deve sair dos nossos lábios são palavras construtivas. E uma armadilha que muito caímos nela, e precisamos ter sabedoria e graça para não cair nessa coisa, é a tal da crítica. E aí vai lá no finalzinho, coloca assim, não, é crítica construtiva. Quem já ouviu falar nisso aí? Vou fazer uma crítica construtiva. Irmão, se é crítica, já não é construtiva. Não tem nada de construção. Não é? Crítica, a palavra crítica já não é nada legal. Quando você fala assim, vou fazer uma crítica, é porque você está emitindo uma opinião que vai pejorar aquele status. Não é? Então, na vida acadêmica, por exemplo, a crítica, você vai levantar algum ponto controvertido para discutir sobre aquilo. E se é crítica, quando se trata das pessoas, irmãos, ninguém gosta de ser criticado. Você vai no seu ambiente de trabalho e vai levantar lá, por exemplo, a tal da crítica, misericórdia, já deu problema. Até a tal da sugestão tem que ser muito bem colocada. Já viu aquelas caixinhas? Sugestões. Aí quando entra na caixinha lá, irmão, às vezes, né, a pessoa aproveita que é anônimo e detona. Eu me lembro disso, que na empresa que eu trabalhava tinha esse negócio da caixinha de sugestões lá, para falar um pouquinho, né, o que você achava, não tinha nada de sugestões, só tinha pá nos chefes. E as pessoas ainda, né, iam lá e escreviam com a própria letra, achando que estava anônimo. Meu Deus, irmão. Anônimo com a sua letra. Você acha que o chefão lá não vai saber que aquela letra é sua? Ou então ele vai sair pesquisando, quem escreveu esse negócio aqui? Então nós temos que tomar muito cuidado como nós fazemos as coisas. Não é? Se você quer cair nessa de trazer problemas, saiba até como fazer o errado, né? Vai lá, digita no computador, coloca numa letra lá e faz o ruim. Mas o ideal, como filho de Deus, nós temos que ter palavras agradáveis. O que é uma palavra agradável? Um elogio. Quem não gosta de receber um elogio? A esposa que recebe um elogio do marido. Vocês acham que os maridos de vocês também não gostam de receber um elogio? Gostam. Os filhos não gostam de receber elogio, os pais não gostam.
Todas as pessoas gostam de elogios. Por isso, nós vamos fazer um exercício agora pela manhã. Vamos lá? Olha aí para as pessoas que estão ao seu lado aí. Vamos fazer um elogio, mas elogio verdadeiro, né, irmão? Você não é aquele assim, você está bonita hoje, hein? Quer dizer que nos outros dias não estava. Né? Não, elogio sincero, irmãos, é aquele que toca mesmo a alma. Vamos lá? Faz um elogio à pessoa que está próxima a você aí. Normalmente os homens, para não falar que o outro está bonito, falam assim, você está simpático. Você é simpático. Você é inteligente. Você veja uma coisa que é interessante, e eu gostaria que vocês observassem agora. Vocês perceberam que quando fizeram elogio, o que mais apareceu na conversa? Sorrisos. Ambiente agradável. Não é? O ambiente fica leve, construtivo, poderoso para surgir coisas sábias e abençoadoras. É ambiente de cura. Um ambiente pesado, queridos, é do desequilíbrio. E quando a palavra diz aqui, ou seja, temperada com sal, Paulo está dizendo assim, ó, as palavras sejam equilibradas. A Bíblia fala que as palavras da nossa boca, a meditação do nosso coração, sejam sempre, sempre louvor a Ti, Senhor. Se nós estamos enchendo a nossa alma de adoração ao Senhor, a nossa palavra será uma palavra agradável, equilibrada. Nutra-se da adoração e da palavra de Deus, para que a sua boca possa emitir a graça. O próprio Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. Salmo 119, verso 11, o salmista nos adverte que eu guardei a tua palavra no meu coração. Qual é o objetivo que ele fez isso? Para não pecar contra ti. Para não pecar contra Deus. Então, quando nós temos a palavra de Deus em nossa vida, ela vai ser, o que sair da nossa boca vai ser agradável, não vai se coadunar com o pecado, não estará aliado à destruição. E poderemos ajudar as pessoas, porque o verso diz aqui, não é? Porque para que vocês saibam como vos convém responder a cada um. Então, serão respostas seguras. Responder a cada um é porque você vai ter que dar uma contrapartida, é correspondência. Algum questionamento nos chegará e nós saberemos responder. Palavras ou resposta que é segura e confiável, porque ela está fundamentada na palavra de Deus, está fundamentada em Cristo. A orientação nessa manhã aqui é uma orientação prática de convivência, irmãos, na família, no trabalho, nas relações interpessoais, e é o que nós precisamos. Infelizmente, palavras desqualificadas ou desequilibradas destroem. E muitas vezes, tolices, coisas pequenas, no sentido de, palavra pequena, no sentido de pouca profusão de sabedoria. Alguém disse uma vez, e não tem uma origem desse pensamento popular, que diz que a melhor resposta para o tolo é o silêncio. Quem já ouviu isso? Todos nós. Mas na hora de responder o tolo a gente cai. Não é? Na hora de praticar, nem sempre. Eu quero que você viaje comigo para Provérbios, capítulo 26, versos 4 e 5. Olha que Salomão nos adverte para a conversa com o tolo. Não respondas ao tolo segundo a sua estultícia, para que também te não faça semelhante a ele. Responde ao tolo segundo a sua estultícia,
para que não seja sábio aos seus olhos. Vamos colocar numa linguagem que você possa entender melhor, e eu também. Eu quero ler aqui na nova tradução da Bíblia Viva, em português, atualizado, diz assim, ó: não tente usar argumentos com o tolo. Você acabará agindo igual a ele. Responda ao tolo de acordo com a tolice dele, para que não pense que está ficando sábio. Vamos entender essa frase aqui. É exatamente, no fundo, é melhor ficar calado. Wittgenstein, um filósofo, dizia o seguinte: daquilo que se não pode falar, é melhor calar. Por que ele estava querendo dizer isso, esse filósofo? É o seguinte: se você não tem argumentação para falar acerca de uma coisa, fique em silêncio. Você vai passar por sábio. Já viu a pessoa caladinha lá e... né? Aquelas conversas mais aprofundadas, e a pessoa está ali junto, mas caladinho. Parece que ele é o maior sábio de todos, né? Não deu nenhum vacilo. Mas o tolo, constantemente, ele está emitindo palavras destrutivas para si, porque mostra os seus erros, os seus vacilos. E quando se está em uma discussão com alguém assim, irmãos, é melhor não falar nada. Levanta, sai, deixa as coisas acontecerem, sai na saída à francesa, sem criar problema, pois a melhor coisa é não entrar em discussão. Quem entra em discussão com um tolo sempre vai sair no prejuízo. Porque, como Salomão acabou de dizer aqui, ele vai fazer e vai falar e vai praticar as tolices. E se você entrar na discussão com ele, vai parecer que ele é mais sábio do que você. O tolo tenta ganhar pela força, ele tenta desqualificar, ele tenta destruir os argumentos, ele nunca, mas nunca, olha o seu interlocutor com a honra e com o cuidado que aquele que está conversando com ele necessita. Não, ele precisa sair-se melhor. E aqui eu quero pedir a você uma autoavaliação. Se numa conversa com alguém, você precisa sair vencendo, cuidado. Porque na conversa, ninguém vence, todos têm que sair ganhando, todos têm que sair legais, todos têm que sair iguais. Aquele que é agradável na conversa, quer dizer, eleva a moral do outro. Quem sai de uma conversa com alguém que sabe, não é, usar as palavras, sai edificado, abençoado, melhor do que entrou. E aí você entenda uma coisa: se você saiu edificado, opa, peraí, aquela pessoa que eu acabei de conversar, como diz a palavra que a gente gosta muito de usar, é show de bola. Que bom falar com essa pessoa, top demais, não é? É muito legal, e sai com aquele gostinho de quero mais conversa. Sabe o que acontece? Construímos relações de amizade, construímos relações de acolhimento, somos agradáveis com aqueles que estão conosco. E sabe o que acontece, querido? Se você está numa conversa para conseguir um negócio, vai dar certo. Se você está numa conversa para edificar uma família, vai dar certo. Se você está numa conversa para adquirir sabedoria, vai dar certo. Em qualquer ambiente, quem sabe conversar, e às vezes mais ouvir do que falar, sempre sai na bênção, porque você está construindo na vida de outra pessoa. Deus nos chamou, queridos, para construir essas relações amorosas, de acolhimento, de melhoria de vida, de levantar a moral do outro. Uma boa conversa pode até trazer cura
cura emocional. É ou não é verdade? Tem gente que até paga para isso. Hoje a Jamila não está aqui porque está viajando, mas tem gente que até paga para ter uma conversa saudável, é ou não é? Chega lá no psicólogo, sabe o que o psicólogo fala? Fala aí. E fica lá ouvindo. E ouve. E quando a pessoa para de falar, não, mas fala mais alguma coisa, mais um pouquinho. E estica a tocar naquelas coisas que as pessoas não falam e precisam falar para serem curadas. E paga bem. Tem um psicólogo, amigo meu, até falou assim: ô Robson, você quer ganhar um dinheirinho extra? Estuda aí psicologia, rapaz. Abre um espaço para você. Você é bom para conversar, para falar com as pessoas. Você vai ganhar dinheiro com isso. Irmãos, e não tem ninguém que mais tem obrigação de ouvir as pessoas do que o tal do pastor, é ou não é verdade? E tem mais, hein? Não ganha dinheiro igual psicólogo para ouvir. Mas como é importante crescermos para ouvir e ouvir bem. Não é? Quando passamos dessa forma, irmãos, nós somos mais sábios. É amadurecimento. Salomão falou o seguinte: olha, não entre no mesmo argumento com o tolo, mas responda o tolo com a tolice dele. Se o tolo está falando bobagem, sai fora. É isso que ele está dizendo. Não entra na conversa com ele. Não vai responder a ele. E eu sei que o Espírito Santo está usando essa manhã para alertar você aqui. Pode ser que tenha alguém que precisava muito dessa palavra aqui. As coisas podem ser edificantes e mudarem a história da sua vida se você abrir os olhos para amadurecer neste ponto. Pode até crescer no trabalho, crescer no relacionamento conjugal, amadurecer a sua vida e galgar os seus sonhos. Ainda, lembra do reticências? A sua palavra sempre o quê? Temperada, agradável, equilibrada, e chegou nesse ponto. Se você prometeu, cumpra. Sim, sim. Não, não. Se você disse, faça. A palavra do Filho de Deus, do discípulo de Jesus, tem que ser palavra da vida. Palavra de vida. Nós não podemos ter a palavra da falsidade em nossos lábios. A pior coisa que pode acontecer com alguém é: promete estar num determinado lugar e não comparece. Promete fazer alguma coisa em relação a determinada coisa e não dá. Diz: eu vou te dar um presente, não dá. Gente, enquanto tem pessoas que são desligadas dessas coisas, tem outros que guardam no coração. Não é? Marca aquilo e sofre. Então é melhor não prometer. Eu tenho comigo, já cresci nisso, a pessoa pode me prometer à vontade. Não crio expectativas, porque a minha expectativa sólida, decisiva e que não falha é o Senhor. Repita comigo: o meu Deus nunca falha. Mas tem gente que cria expectativa no ser humano, não é? Criou expectativa no ser humano, você vai ter problema com você. E você pode criar expectativa nas pessoas e pode falhar. Então, se você tem ou vai emitir uma palavra de comprometimento, cumpra. Porque o Filho de Deus tem que ser o que ele diz, sim, é sim. E quando ele diz não dá, não dá. E também não vai dizer que não dá enquanto dá, porque é mentira, não é? Nós não somos da mentira, nós somos da verdade. E a palavra da vida, ela nos edifica, nos eleva. É a palavra de Deus nos nossos lábios. Ela é luz na nossa trajetória, como diz o Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra
e luz para os meus caminhos. É ela que nos ilumina, direciona-nos. Quando nos nutrimos da palavra de Deus, queridos, nós vamos trazer para a nossa vida solução prática, realidade dos acontecimentos, e vai acontecer o que nós sonhamos. Vamos para Hebreus capítulo 4, verso 12, para que possamos entender o que é a palavra viva, a palavra de Deus. Olha aí, porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, atinge até a divisão da alma e do corpo, das juntas e medulas, e ela discerne os pensamentos e intenções do coração. Só um detalhe, essa palavra aqui é de quem? É de quem, irmãos? Agora pergunte ao seu irmão assim, e a sua? Essa é de Deus. Ótimo. Maravilha a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva, ela produz resultado, ela interfere nos mistérios das coisas. Ela vai lá, uma espada, 2 gumes, a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. Uma vez eu fui olhar essas coisas na medicina, se tem alguma ligação entre juntas e medulas, são diversos. Que mistério é esse? É a palavra de Deus, ela é capaz de resolver tudo, qualquer coisa. Ela vai no mistério que nós não conseguimos entender. Mas e a nossa? Nosso problema não é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a palavra da vida, é a palavra gloriosa. O problema está na nossa palavra, que é falível. É a nossa palavra que precisa ser tratada com a palavra de Deus. É ela que precisa ser direcionada na palavra de Deus. Como eu já citei aqui, no Salmo 119, 11, ela nos ajuda a não pecar. Mas eu quero ir lá com você em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, para que possamos dar valor à palavra de Deus, queridos, mais do que normalmente nós temos dado. Tem tanta gente que lê tanta coisa, nutre a sua vida, por exemplo, com livros de autoajuda, é muito legal. Gosta de leituras, até técnicas, muito bom, importante para a sua formação, mas o que vai trazer equilíbrio, o que vai trazer sucesso na sua vida, é a palavra de Deus se tornar a sua palavra. Olha aí, 2 Pedro 1, 21. Porque a palavra da profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Nem de iniciativa humana esses homens foram impulsionados pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus. Está cortando aí esse versículo está meio cortado aí, troca dele. Não, troca essa tradução para mim, Miguel. Coloca a Almeida Corrigida Fiel. Olha lá. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Então a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Eu estava ouvindo uma ministração de um bibliográfico, é a pessoa que faz um gráfico da Bíblia. Essa semana eu assisti esse vídeo, uma palestra,
E ele estava explicando como que aconteceu um milagre das Escrituras. Você sabia que a Bíblia foi escrita num período de 1.500 homens, 1.500 anos, perdão, por mais de 30 escritores diretos, fora os indiretos, aqueles que escreveram porções apenas. 1.500 anos. Como é que pode alguma coisa desse nível ser tão harmônico quanto as Escrituras? Nada foi combinado com o homem, mas foi uma combinação do próprio Deus com Ele mesmo. Disse o Senhor Jesus: passará os céus e a terra, mas a minha palavra nunca passará. Repita comigo: a palavra de Deus nunca passa, nunca falha. Amém? Então nós precisamos tornar a palavra de Deus a nossa palavra. Se a palavra de Deus não está sendo a nossa palavra, ela é a palavra humana. E a palavra humana, como nós já chegamos à conclusão aqui, falha. A palavra humana erra. A palavra humana, na verdade, nos leva a pecar. Não é? Nos leva a onde nós não gostaríamos de ir. Erramos, olha, grosseiramente, quando deixamos que a palavra venha à nossa boca sem passar pelo filtro das Escrituras. Tudo desaba na construção de relacionamentos quando nós não usamos a palavra de Deus como palavra na nossa boca. O que Deus espera de nós aqui nessa manhã, irmãos, é que nós venhamos a amadurecer como filhos dele, para falar como o Pai fala. Você é filha e filho de Deus, amém? Um filho faz o que vê o Pai fazer. Não é isso? Deus espera que nós façamos tal qual Ele. Palavra construtiva, palavra abençoadora, palavra profunda, palavra viva, a palavra de Deus. Que Deus multiplique essa bênção na sua vida e você passe a fazer uso das Escrituras, uma palavra qualitativa em seus lábios. Amém. Vamos ficar de pé, por gentileza.